Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Vocês são ouvintes sempre muito assíduos, mas hoje eu queria pedir uma especial atenção na minha meditação, porque ela é um ponto, vamos dizer assim, muito importante para que a gente compreenda, podemos dizer, quase toda a Sagrada Escritura. E não é a meditação em si, mas por conta do texto bíblico. Hoje nós ouvimos um livro do segundo livro das Crônicas, um texto, melhor dizendo, do segundo livro das Crônicas, que é um texto histórico, na verdade é uma narração histórica, mas ele tem uma particularidade, e era justamente sobre isto que eu queria tratar com vocês. Todos nós aqui, que já fizemos ensino fundamental e médio, já estudamos história geral. E nós sabemos da história geral que, a começar no segundo milênio antes de Cristo, foram se constituindo as primeiras nações, como nós entendemos e conhecemos hoje. É claro que aqui eu não vou me preocupar com a exatidão da descrição, porque nem tenho tempo para fazer isto. Mas a gente sabe que no segundo milênio antes de Cristo, a grande nação que se despontou, inclusive depois tem uma importância histórica muito grande, é o Egito. E eles dominaram fundamentalmente o mundo conhecido naquela época como uma grande potência religiosa, também de importância sociopolítica, por causa da situação em que o Egito vivia naquela época. No primeiro milênio antes de Cristo, começaram a se suceder um após o outro uma série de impérios que ora cresciam, se desenvolviam, ganhavam grande prosperidade e proeminência, depois vinha um outro império que o destruía e ocupava o seu lugar. Então, os egípcios, como eu disse, estavam ali no segundo milênio. No primeiro milênio, o grande império que apareceu, no início, na verdade, do primeiro milênio, foram os assírios, e que tiveram uma grande importância, sobretudo ali no Oriente Médio, que ia até o extremo Oriente, do mundo conhecido daquela época. Inclusive, depois, daqui a pouco, eu ainda vou explicar, eles dominaram também a parte da terra de Jerusalém. Depois foi o Império Babilônio, ou também chamado povo caldeu, da onde inclusive vem Abraão. Abraão vem daquela região que seria a Mesopotâmia, hoje coincide mais ou menos com o Iraque. Depois dos povos mesopotâmios ou do povo caldeu, então vieram os medos e persas, que depois também conquistaram o mundo conhecido e surgiram como um grande império. Depois deles, os macedônios. Eu já até citei aqui uma vez, há aquele filme recentemente feito, talvez uns 10, 15 anos atrás, que conta a história de Alexandre Magno, que foi o grande rei dos macedônios. E depois os macedônios, o Império Romano. Então aqui a gente vê uma sucessão de impérios que um depois do outro foram tomando conta do mundo conhecido na época. O povo de Jerusalém, ele nunca foi um grande império, mas ele se constituiu como nação propriamente dito no finalzinho do segundo milênio e no início do primeiro milênio, que foi quando o povo de Israel sai do Egito
ele se implanta, vamos dizer assim, na terra de Canaã, e por volta mais ou menos do ano 1000 a.C., começa a monarquia judaica. E ali propriamente, inclusive nos moldes das civilizações da época, eles se constituem como uma nação, né? Tem um território, tem um povo, tem um rei, tem uma lei que governa a vida daquele povo, né? Porém, como não era um grande império, o povo de Israel ficou submetido em maior ou menor grau às invasões destes grandes impérios. E este império assírio, ele, que, como eu disse, no início do primeiro milênio, foi o grande império da época, né? Eles começaram a dominar todo o mundo conhecido. E por volta, mais ou menos, do século VIII, da metade do século VIII, eles também invadiram Jerusalém. Não Jerusalém, melhor dizendo, eles invadiram a terra de Canaã. E como o Império Assírio está mais no norte, se comparado ao povo de Israel, eles invadiram a terra de Israel, a começar pelo norte, que é conhecido como Galileia, depois chegaram até a Samaria, e ficou famosa uma guerra que aconteceu, chamada Guerra Sírio-Efraimita, né? E o povo sírio praticamente conquistou tudo. E como parte da nação judaica, ficou somente aquilo que nós conhecemos como a tribo de Judá, onde está Jerusalém. Quando os caldeus, ou os mesopotâmios, né, eles começaram a ser o grande império da época, Nabucodonosor, que todo mundo já ouviu falar, nem que seja pela nave do Matrix, entendeu? Então, Nabucodonosor, que era o grande imperador caldeu, ele invade pela primeira vez a terra de Canaã em 598. Pela primeira vez, em 598, Nabucodonosor entra com as suas tropas, não, claro, ele, né, as tropas mesopotâmias entram e começam a conquista do povo de Israel e chegam às portas de Jerusalém. E depois, em 586, Nabucodonosor vem, de fato, invade Jerusalém, destrói o templo e leva o povo de Israel escravo para a Babilônia, né? E lá o povo permanece lá escravo por 70 anos. E ao fim desses 70 anos, o povo de Israel é libertado por esse imperador sírio da Pérsia, que foi o grande império que naquele momento havia surgido, né? E o texto que nós ouvimos hoje faz uma espécie começa a contar, podemos dizer assim, esta história, né? Mas com uma particularidade, e eu mencionei isto, né? O livro das Crônicas é um livro histórico, então ele reconta a história. Então, mas com uma particularidade, o povo de Israel nunca entendeu a sua história como mera história, né? Não era simplesmente uma sucessão de fatos. O povo de Israel compreendia que aquela sua história era o lugar em que Deus agia na vida do povo. E por isso aqui é muito interessante a gente compreender uma coisa. Mesmo a revelação de Deus, né, não era assim que os homens que escreviam o texto bíblico e descreviam aquela presença e ação de Deus, não é que assim eles ficavam olhando para o céu como se fossem um médium que estava psicografando alguma coisa. Não era assim, né? E não é que Deus ficava ditando no ouvido deles alguma coisa e eles ficavam escrevendo, né? Eles eram homens de profunda fé. Então, eles olhavam aquilo que estava acontecendo e, a partir da fé, eram capazes de reconhecer os sinais da presença de Deus. E, a partir deste olhar de fé para os fatos da história, eles começavam a entender como Deus era presente, como Deus estava agindo e o que Deus estava revelando a partir dessa sua ação. Então, eles eram homens bastante atentos, e essa sua atenção os fazia reconhecer a presença de Deus. Por isso eles descreviam a sua história, não como simples história de sucessão de fatos, né, mas era uma história da salvação. Então, eles reconheciam naquela história fatual, né, o lugar da presença e da ação de Deus. Por isso, em meio àqueles fatos, a gente pode dizer nas entrelinhas dos fatos, eles reconheciam a ação salvadora de Deus e por isso viam nessa história uma história de salvação. E se a gente retomasse, eu não vou reler, né? Se a gente retomasse o livro das Crônicas,
a gente ia ver que a narração que este livro faz não era simplesmente assim, e vai contando a história, né? Mas o autor do livro das Crônicas estava recontando aquela história na perspectiva de alguém que tinha fé. Então, aqui eu narrei os fatos históricos, né? O povo assírio invade a terra de Canaã, a terra de Israel, depois vem os babilônios e invade a terra, Nabucodonosor destrói Jerusalém. Eu contei os fatos, né? Mas como é que o autor do livro das Crônicas contou aquele fato? Ele disse assim, né? Deus trouxe o povo de Israel para a sua terra, mas o povo multiplicou os seus pecados, e Deus enviou os seus mensageiros, que eram os profetas, e apesar disso o povo não se emendou, o povo continuou prestando culto aos Baals, e por isso Deus os abandonou, e eles foram feitos escravos por Nabucodonosor. Depois de 70 anos, o Espírito de Deus tomou o imperador sírio da Pérsia, que fez um decreto dizendo: todos aqueles que são do povo de Israel voltem para a sua terra e reconstruam o templo. Então, está vendo? Eles recontaram a mesma história, mas lida a partir da perspectiva da fé. E por que isto é tão importante? Porque a compreensão que o povo de Israel teve de Deus não foi assim abstrata. Não é que alguém chegava e falava teoricamente sobre a fé, e por isso eles chegaram à conclusão de que Deus os amava. Não era isto, né? Eles foram reconhecendo nessa história dos fatos, esta presença do Senhor, que tinha, vamos por assim dizer, né, tinha sustentado aquele povo, tinha criado aquele povo, tinha dado àquele povo a terra de Canaã. E quando eles pecaram, e pecaram muito porque se tornaram idólatras, e caíram na escravidão, então eles entenderam que a escravidão que eles tinham sido submetidos lá na Babilônia era fruto do seu pecado, né? Mesmo quando eles pecaram, mesmo quando eles viraram as costas para Deus, mesmo quando eles deixaram a aliança de lado e por isso caíram na escravidão, Deus, da sua parte, ele nunca foi infiel à sua promessa. Ele tinha dito através de Moisés que seria o Deus daquele povo, que nunca faltaria, que estaria sempre presente e que cuidaria do seu povo de Israel. E mesmo quando Israel foi infiel, mesmo quando eles viraram as costas para Deus, Deus nunca fez a mesma coisa. Ele manteve a sua palavra, ele manteve a sua fidelidade, mesmo quando era o amante traído, podemos dizer assim. Por isso, o povo de Israel, com essa história, compreendeu muito bem qual era a experiência que eles estavam fazendo da parte de Deus. E qual era, eu vou dizer a palavra que é mais fácil para mim dizer assim, né? Qual era o amor que Deus tinha pelo seu povo, né? E aí eles usaram uma palavra que depois ficou muito importante na Sagrada Escritura, que é a palavra hesed, que em hebraico, traduzida literalmente, é fidelidade. Porém, como esta fidelidade da parte de Deus é por um povo que era infiel, como essa infidelidade de Deus para com seu povo é para um povo pecador que tinha virado as suas costas, a ideia de fidelidade foi sendo amadurecida pouco a pouco e chegou essa ideia de misericórdia, porque era a fidelidade ao miserável. A fidelidade de Deus era a manifestação do seu amor por quem era miserável. Daqui vem a palavra misericórdia, que une a palavra miserável com a palavra coração, cordis, né? Nasce de dentro do coração, aquele amor pelo seu povo, né? E esta palavra, ela acompanhou a história do povo de Israel, porque Deus, da sua parte, mesmo naquele momento da escravidão, agiu para retirar o povo daquela situação de escravidão, né? Ele se colocou lá por causa do seu pecado, e Deus agiu através de um imperador pagão. Isso é uma coisa muito importante. O Espírito de Deus é capaz de tomar posse, inclusive, de um imperador pagão que age em favor do seu povo, né? Então, o amor de Deus manteve-se fiel irredutivelmente. Deus nunca voltou atrás, né? E apesar desta libertação, o povo de Israel continuou a cair no pecado, né? Então, aquilo que Deus fez pelo seu povo lá na escravidão da Babilônia não foi o suficiente para que o povo entendesse realmente que precisava se emendar, que precisava ser fiel à aliança, né? E por isso foi necessário que Deus agisse de um modo inaudito em favor do seu povo. Ou seja, que Deus atuasse de novo na história
para mostrar qual era o tamanho da sua misericórdia, qual era o tamanho da sua fidelidade, quais eram as suas disposições em relação ao seu povo. E aí o que Deus faz? Agora ele não só age na história e através da história ele se revela, mas agora ele mesmo entra na história, que é a encarnação de Jesus Cristo. E por isso São Paulo, o texto de hoje é muito bonito, né? Deus vai dizer, Deus que é rico em misericórdia. Quando nós estávamos no nosso pecado, ele nos salvou. Ou seja, não havia da nossa parte nenhum merecimento. Não havia da nossa parte nada que pudesse justificar que Deus tivesse levado até o extremo a manifestação do seu amor. Mas não obstante tudo isto, né, o que Deus faz? Deus age de novo e age de uma maneira nunca antes pensada. Né? Ninguém poderia pensar que Deus seria capaz de entrar na história por meio da encarnação, assumindo a nossa natureza humana, justamente não só para manifestar a sua fidelidade e o seu amor, mas inclusive para levá-la até o extremo, manifestando esse amor na sua morte e morte de cruz. Por isso São Paulo podia dizer, de novo, não como uma teoria, né? Porque São Paulo também se reconhecia assim. Ele vai dizer, Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro. Então, a consciência de sermos pecadores, São Paulo tinha essa de sermos pecadores, de ser pecador e da gratuidade da ação e do amor de Deus que age em favor e em função destes pecadores com o amor que é levado até o extremo e que é manifestado por nós na cruz. Por que eu estou falando tudo isto? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque a nossa experiência com o amor de Deus, e podemos dizer com a misericórdia de Deus, deveria ser, na verdade, desta maneira. Nós, infelizmente, criamos uma expectativa da experiência religiosa, claro que é muito típica do nosso tempo, muito fundada, talvez, numa expectativa emotiva na experiência religiosa. E aí nós queremos fazer uma experiência de fé que toque mais os nossos sentimentos. E a gente quer ter, de algum modo, com isto, a prova de Deus e a prova de que Deus me ama, sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida. Ou seja, naqueles momentos mais delicados da nossa existência, em que a gente precisa mais de Deus, a gente fica procurando como que uma prova de que Deus me ama, uma prova de que Deus cuida de mim, uma prova de que Deus está presente na minha vida. E esta prova quase sempre a gente procura nos afetos. Aí a gente reza e quer sentir alguma coisa. Ou mesmo quer ouvir uma espécie de voz mágica me dizendo, Luiz Henrique, eu estou com você. E a gente vem, reza e a gente não sente nada, a gente não escuta nada e a gente começa a achar que Deus nos abandonou, que Deus se afastou de nós e muitas vezes, inclusive, que Ele nem existe por causa disto. E no fundo não é isto. A gente tem que começar a fazer como o povo de Israel, olhar a história da nossa vida. Comecem a prestar atenção na história da nossa vida. Nós também somos estes pecadores que fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E por isso eu tenho insistido tanto que o ponto de partida de uma verdadeira conversão é esta. Se nós não partimos desta convicção de que nós fomos pecadores e sem merecimento absolutamente algum, Deus veio ao nosso encontro, a nossa experiência de fé e de religião vai sempre ser alguma coisa do tipo troca, entendeu? Quase como Deus tivesse a necessidade de retribuir aquilo que eu faço por Ele. Se nós não nos entendemos como pecadores que foram realmente salvos por uma misericórdia infinita e imerecida da nossa parte, se nós não entendermos que Deus nos amou a ponto de nos dar o seu Filho por nós, por uma pura gratuidade da sua parte, por uma fidelidade que não tem absolutamente nada a ver com a nossa fidelidade, porque nós estamos sempre metendo o pé na jaca. Nós constantemente estamos chutando o balde. A gente se confessa 5 minutos depois, nós estamos fazendo tudo errado de novo. Ou seja, nós somos pecadores inveterados, que somos amados até o ponto de Deus nos dar o seu Filho na cruz. E é esta experiência real, não teórica, abstrata, e não necessariamente afetiva, e não por causa de uma experiência extraordinária, meio mística, não. Simplesmente pelo fato de que eu peco tantas vezes e Deus nunca vira as costas para mim. Sou eu quem viro as costas para Ele.
Deus nunca nega o seu amor a mim. Ele está sempre lá disposto a me acolher 1 vez, 2 vezes, 1000 vezes, 15.000 vezes, milhões de vezes se fossem necessários, né? Deus está sempre disposto de novo e de novo e de novo a dar o seu amor por mim. Se a minha experiência de fé não nasce dessa consciência, dificilmente eu também entro nesta lógica que é a única possível na experiência de fé. Que tudo aquilo que nós fazemos, na verdade, é como uma espécie de ação de graças, né? Por que nós estamos aqui? Para cumprir um preceito? Não, não deveria ser. Estamos aqui por causa de uma tradição religiosa? Não deveria ser só por causa disso. Estamos aqui, não, deveríamos estar aqui porque eu quero dizer, aquele que me amou desta maneira, aquele que nunca virou as costas para mim, eu quero dizer para ele assim, eu quero tentar te amar também. Eu quero fazer alguma coisa que pouco a pouco me leve a retribuir, a responder com amor a este amor infinito que o Senhor tem por mim. Talvez, nesse sentido, aqueles que foram grandes pecadores entendam mais do amor de Deus do que aqueles que talvez não tenham tido uma vida de pecado. Porque alguém assim sabe quanto custou e quanto custa o amor de Deus por si mesmo. Quem já virou as costas grandemente para o Senhor e foi reconciliado, sabe muito bem o que significa este amor. Não por uma teoria, não por um afeto que muitas vezes nos falta, né? Mas porque sabe, né? Que amor é esse? Por isso não é raro que grandes santos antes foram grandes pecadores, viviam na esbórnia, né? Afastados de Deus. E aqui também há um outro elemento muito importante. Se Deus agiu assim conosco, também deveríamos agir assim uns com os outros. Se Deus nos amou desta maneira, sem o nosso merecimento, sem que nós tivéssemos feito nada para merecer da parte de Deus. Pelo contrário, Deus nos ama assim, mesmo quando nós continuamos pecando. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. A gente deveria olhar para as pessoas que estão à nossa volta e nos dispormos também ao mesmo empenho de amor por aqueles que Deus nos colocou ao nosso lado. Ou seja, nós deveríamos também olhar para as pessoas da nossa volta como pessoas que deveriam ser da parte nossa, assim como são da parte de Deus, destinatário deste mesmo amor. E aí, ao invés de ficarmos nos acusando mutuamente, né, enfiando o dedo uns nos outros, nos acusando, né, nos condenando, deveríamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta como alguém que nós deveríamos amar, para ser para elas também um sinal do amor de Deus. Quantas vezes é na experiência de alguém que me acolhe na minha infidelidade, na minha maldade, na minha malícia, alguém que me ama desta maneira, né? Eu entendo o grande amor que Deus tem por mim. Né? Então, eu queria hoje fazer 2 provocações, né? Na verdade, como uma atitude muito concreta para a nossa vida. Eu queria propor que essa semana a gente fizesse uma séria revisão de vida e um sério de exame de consciência. Não só para fazer confissão, né? Mas para que a gente, com isto, se dê conta do tamanho do amor de Deus por nós. Não assim teórico, como eu disse, né? Não abstrato, não assim como se fosse uma coisa no ar, né? Não, olhando para a minha vida, né? Eu reconheço como Deus me amou, como o Senhor cuidou de mim, né? Numa desgraça que aconteceu, por causa do perdão que me deu, por causa das situações de que me livrou nessa vida, independente do que seja, como aquele povo saber reconhecer, né? E depois, de novo, eu queria fazer aquela velha e boa provocação que eu faço. Pense em uma pessoa, uma única pessoa, que vive uma situação deplorável de vida e que às vezes somos tentados a acusá-la, né? Só uma, não precisa ser nem 2, só uma. Né? E, de algum modo, tente essa semana de manifestar para aquela pessoa um sinal do amor de Deus. Porque às vezes só assim que as pessoas vão conhecer o amor do Senhor, através de nós. Então, reconhecermos o tamanho do amor de Deus por nós e mediar o amor de Deus por alguém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.